Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. O momento em que nós buscamos os irmãos para conversar sobre temas importantes que ajudam a nossa evolução junto aos nossos irmãos que estão conosco nesta reencarnação. Professor, para o seu bom dia. Bom dia a todos, é um prazer imenso retornar a esse espaço, pedindo permissão para adentrar os vossos lares. E gostaria de deixar aqui uma ideia. É de Buda. E ele diz assim: o homem só é nobre quando consegue sentir piedade por todas as criaturas. Dr. Marcos, para o seu bom dia. Meu bom dia é uma passagem do Espírito Miguel no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Um bom domingo a todos. Professor, o que é a piedade? A nossa narrativa deste programa fala que a piedade é uma virtude que nos aproxima dos anjos, que é a irmã da caridade. E a caridade nos conduz para Deus. E ele diz mais assim: deixai enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Já estou falando do conceito de piedade. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas, nas feridas daqueles que sofrem, daqueles nossos irmãos que estão sofrendo. E quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação. Que ventura experimentais diante disso. Que alegria. Então a piedade é exatamente isto. A piedade bem sentida é amor. É amor. É quando nós, por compaixão, que é um sinônimo de piedade, dó, pena, compaixão, e isso é a piedade, nós nos vinculamos, sentimos por empatia, que é uma ferramenta muito importante, a dor alheia. E procuramos minimizar essa dor. Isto é a piedade, que vem do latim, pietas, de pius. É um termo usado em duplo sentido, né? Devoção e respeito por pessoas ou coisas dignas de veneração. Compaixão, dó ou pena. Portanto, a piedade é uma virtude, é uma qualidade do ser humano. E aí, há um lembrete aqui que nós selecionamos. Devemos temer nossa indiferença ante o espetáculo das dores alheias. O que é a indiferença ante o espetáculo das dores dos outros? Egoísmo. Devemos temer o egoísmo. Isto é um aspecto presente em nossa conduta. Porque se diz, olha, o egoísmo é um grande monstro que está presente no nosso comportamento. E aí, nesse momento, em que o nosso irmão está lá chorando pelas dores da perda de um familiar, de um ente querido, diante de uma pandemia como essa. Quando o nosso irmão está lá sofrendo, desesperado de fome, diante da indiferença dos outros seres humanos,
porque não tem trabalho, não pode trabalhar, por força das circunstâncias em que estamos vivendo. Não tem recursos. E nós estamos lá, egoisticamente, indiferentes a esse espetáculo de dor. Isto é um aspecto. É o aspecto do egoísmo. A compaixão ou piedade é o contrário da crueldade. Aí está o outro aspecto. O outro aspecto. Porque há pessoas que se alegram com o sofrimento dos outros. E isto é crueldade. Isto é crueldade. Alegrar-se com o sofrimento alheio. Esquecidos de que cada um colhe aquilo que planta. E que, portanto, vão colher mais cedo ou mais tarde o que estão plantando hoje. Meus irmãos, nós estamos falando de piedade, portanto, contrário desse egoísmo, dessa crueldade que nós vemos em algumas pessoas. Nós não podemos ser indiferentes a essa situação. Mas, João, o que eu vou fazer? Ora. Eu não posso fazer nada, João. Ora. Bom, Marcos falava no programa anterior. Ora. Aprende a rezar. Conversa com Deus. Pede ajuda em prol dos teus semelhantes. Ora. Faz a tua parte. É uma atitude mental essa piedade? Eu estou ainda dentro deste conceito. Professor, o que é piedade? Essa é a pergunta que me foi feita. É uma atitude mental. Baseada no desejo de que os outros se livrem dos seus sofrimentos. Você está preocupado, desejando que os outros deixem de sofrer. Isso é piedade. Isso é piedade. Você não está indiferente à dor alheia. E, meu Deus, quanta dor, quanto sofrimento no mundo em que a gente vive. E as pessoas ainda dizem muitas vezes, eu não tenho nada para fazer. Como não tem nada para fazer? Acorde para a vida. Está na hora. Ela está associada a uma sensação de compromisso, responsabilidade para com o outro, a piedade. Isso difere do egoísmo, que é a total indiferença ao sofrimento alheio, e da crueldade, que é a alegria com o sofrimento dos outros. Terminando, a verdadeira compaixão tem por base o raciocínio de que todo ser humano tem o desejo inato de ser feliz e de superar o sofrimento, exatamente como nós. Todo ser humano tem esse direito. E nós temos a obrigação de promover a felicidade dos outros, o progresso dos outros. É obrigação. Obrigado, professor. Doutor Marcos, a piedade é um sentimento capaz de promover o nosso progresso espiritual? Certa feita, em uma aula da Faculdade de Antropologia, professora Zambuja, perguntaram à professora antropóloga Margaret Meadow qual era o primeiro resquício de civilização que foi encontrado no planeta Terra. E ela disse que foi um osso curado. Há 15 mil anos atrás foi encontrado pela primeira vez um cadáver de um cidadão que estava com o seu fêmur cicatrizado. O fêmur é o osso mais grosso que nós temos no corpo e mais difícil de cicatrizar. Nas épocas primitivas, se alguém quebrasse a perna, era deixado para trás e virava isca fácil de predadores. Se alguém quebrou o fêmur, quebrou o osso da perna, e esse osso foi encontrado curado, foi porque outra pessoa se apiedou daquele cidadão,
levou para dentro de alguma caverna, de algum abrigo, e o auxiliou até que aquele osso ficasse curado, abrigado dos predadores, e o alimentou. E ela diz, então, que esse é um primeiro ato de civilização, ou seja, a piedade é progresso. É quando o ser humano começa a ser humano, a progredir. Você veja que um ato de piedade, um ato de perdão, de um momento de 10 segundos, pode desenredar laços de milênios, de vingança, de raiva, de sentimentos de ódio entre 2, 3 ou mais pessoas. Um momento de piedade. O momento de piedade é um ato de amor sublime. Você veja que quando você é piedoso, você não se enxerga. Você enxerga o próximo, porque você tem a noção de que todos nós sofremos, todos nós erramos, e aí você abandona a visão de que você seria perfeito e infalível, orgulhoso, né? De novo, o orgulho e o egoísmo, e começa a se pôr no lugar do próximo e se apieda do sofrimento dele, porque você se coloca no lugar dele e ama ao próximo como a si mesmo. E aí vem então descrito exatamente assim no nosso Evangelho. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, mais apropriado para progredir, domando em vós o egoísmo e o orgulho, ou seja, o nosso esquecimento de nós mesmos. Aquele que dispõe em vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos impele a eles estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nós não somos nada, meus irmãos. Nós não somos nada. Nós vamos nos achar melhor que... Nós temos a obrigação de olhar antes para o nosso próximo do que para nós mesmos, professor Zambujo. Nós já estamos no final do nosso primeiro bloco deste programa, que estamos discutindo piedade. Voltaremos em seguida, continuando com o tema extremamente importante, principalmente nos momentos atuais. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Meus irmãos, estamos hoje tratando do tema piedade e nós estamos continuando. Nós vamos pedir aos nossos dois irmãos que se manifestem. Lá no início da jornada dos cristãos, se observou, através da história, que os cristãos eram jogados no circo para serem devorados por animais selvagens. Para quê? Para servirem de distração, diversão para aqueles que eram convidados a assistirem este tipo de prazer? Professor. Nós estamos diante da reprodução daquela ideia que hoje perpassa, digamos assim, os discursos até políticos. Pão e circo. Essa imagem do divertimento daqueles que buscam uma arena na Roma Antiga, o circo, para se divertirem com as feras devorando os primeiros cristãos, eles sendo queimados em óleo e em água fervente. Meu Deus do céu! São tão animais quanto as feras colocadas naqueles círculos, os leões trazidos da África, que devoravam aquelas pessoas. É importante que a gente observe que é um processo de evolução
Aqui todos nós estamos submetidos. E fatalmente, quanto maior o índice de primitivismo do ser humano, mais materializado ele se apresenta. Então, o indivíduo que ainda não se espiritualizou, que não está progredindo, que não está avançando neste processo, ele se encontra alegre diante dessas dores. Ele se encontra, entre aspas, feliz com o sofrimento dos outros. E aqueles que começam a avançar, despertando já a sua consciência espiritual, a sua compreensão, o seu grau de caridade. Porque vejam, antes da caridade, o primeiro degrau é o da piedade. Onde a gente fica sofrendo com a dor do outro. Com aquele que passa fome, com aquele que passa frio, com aquele que está abandonado, aquele que está doente e que a família não pode ir visitá-lo. E a gente sofre com isso. Isso é piedade. Esse é o primeiro estágio, meus irmãos. E é disso que nós estamos falando hoje. Depois desse estágio, a gente vai entrar naquele outro estágio que diz, olha, é preciso que eu dê um sentido à minha vida. Que eu faça alguma coisa. E o que fazer? Faça caridade. Faça caridade. É o segundo estágio. Porque fora da caridade não há salvação. Transforme esse mundo para melhor, em vez de você ficar articulando e verbalizando críticas ao sistema, às pessoas, aos seres humanos. Nós precisamos, como objetivo maior, sermos humanos. Porque hoje, infelizmente, ainda hoje, muitos são piores do que os animais que matam para sobreviver, para atender ao seu instinto, às suas necessidades básicas. O homem mata por prazer. O homem mata por esporte. Então é preciso que nós despertemos para a nossa necessidade de espiritualização. E que nós, por favor, não vamos nem procurar o circo, porque não temos necessidade desse tipo de divertimento. Porque o nosso divertimento é fazer o bem, é fazer a caridade. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. E o que diria o nosso mestre diante deste espetáculo grotesco de um círculo incômodo? Perdoa-os, Pai. Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. É isso, professor. Dr. Marcos, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem diante desse espetáculo que nos horroriza até hoje. Nós somos acostumados, nós vivemos dentro de um contexto onde nós achamos que a violência resolve tudo. Então nós estamos assim com um problema no nosso telefone celular, nós ligamos para a empresa telefônica lá, e nos deixam 40 minutos esperando na ligação. Veja, a empresa disponibilizou poucos funcionários para atender as pessoas que estão necessitando desse tipo de serviço, então a culpa não é do funcionário. Nós esperamos 40 minutos, aquela espera vai nos deixando nervoso. Quando o funcionário nos atende, a culpa é do funcionário. Ou quando nós precisamos trocar alguma roupa, compramos uma camisa, um vestuário, aí nós chegamos e vimos que tem um defeito na roupa. A gente já vai trocar a roupa como se a pessoa que tivesse nos vendido não fosse nos trocar. A gente já chega agressivo. A gente acha que a violência resolve tudo.
Então, é preciso que nós tenhamos uma visão de cima. Nós precisamos transcender essas coisas. Nós precisamos enxergar que nós somos tão defeituosos quanto o próximo, que nós erramos também, e que um dia nós vamos sofrer também, todos nós sofremos. Então, é por isso que o professor Elimar diz que quando alguém não se apieda do sofrimento do outro, de uma pessoa passando fome, mesmo que tu não tenha nada para dar para a pessoa, mas tu sente. Você sente, porque veja o que nos traz o Evangelho, né? As vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. Ou seja, mesmo que eu não tenha nada para doar para aquela pessoa, se eu me apiedei, se eu fiquei tocado pelo sofrimento dela e eu me emocionei, só aquilo já me transforma num ser humano melhor. Porque se não transformar, nós não estamos sendo humanos. Se você não tiver a capacidade de se tocar por uma pessoa que está desesperada, pelo motivo que for, você está muito longe de ser humano. Mas a justiça divina, ela está muito mais preocupada com a ferida do que com o golpe, professor Azambuja. É verdade. Então, se nós formos a nossa lembrança buscar os grandes festivais que aconteciam, que os romanos, né, promoviam, fazendo aquelas execuções para que o povo se alegrasse dos cristãos. É interessante que nós lembremos das passagens dos livros que nos mostram que eles nada sentiram, porque eles tinham o Cristo dentro deles. Nós temos aí o livro Há 2000 anos, a esposa de Públio Lentulus, né, a esposa do nosso querido Emmanuel, que foi esposa naquela oportunidade. Quando o leão veio e lhe deu a dentada, ela já se desligou automaticamente do corpo, não sentiu nada, graças a Deus. E nós temos relatos dos nossos livros espíritas, da obra do nosso querido Chico, que nos trazem isso, que o poder da fé, todos eles foram arrebanhados pelo nosso Mestre. E embora houvesse quem estivesse se divertindo com aquilo, o Cristo não estava lá para punir quem estava fazendo. Ele estava lá para recolher quem estava com Ele. Nós estamos com Ele? Nós estamos com Jesus? Enquanto nós não estivermos com Ele, as coisas vão ser muito mais difíceis para nós. E nosso Evangelho nos traz: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Ou seja, o fato de nós nos sentirmos emocionados e apiedados com o sofrimento do próximo é o que começa a nos aproximar de Deus. Começamos a nos tornar humanos e ter uma noção do que realmente nós estamos fazendo aqui, professor. É verdade. Professor Elimar. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação, essa negação de si próprio, né, em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência a quem toda a sua vida praticou o Divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. É isso, meus irmãos. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo em favor do desgraçado, do próximo. É abnegação. Portanto, lá no começo,
Quando o professor me pede, conceitue piedade. Eu iniciei dizendo, piedade é amor. É disso que nós estamos falando. Nós estamos hoje falando de amor, meus irmãos. E enquanto nós não aprendermos a amar, enquanto nós não desenvolvermos essa capacidade, esquecer de nós mesmos em favor dos nossos semelhantes, porque nós ainda hoje pensamos, mas quais os benefícios, quais as vantagens que eu vou ter? Para que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, meus irmãos. A nossa vida só tem sentido quando ela é utilizada para socorrer, para ajudar, para apoiar os nossos semelhantes. É verdade. Piedade e caridade, meus irmãos. Tudo isso é amor. Nós já estamos chegando no final do nosso programa de hoje. Doutor Marcos, para as suas despedidas hoje. Eu me despeço com um provérbio Yiddish. Um rabino conhecido e reverenciado por sua piedade, toda noite ia deitar-se com essa oração. Todos os insultos e todas as humilhações que sofri hoje estão perdoados de agora em diante. Um bom domingo a todos, um grande abraço. Professor, para a sua despedida hoje. A piedade é uma das nossas necessidades mais urgentes. E Leon Tolstói diz assim, a piedade é uma das mais preciosas faculdades da alma humana. Bom dia, irmãos e irmãs. Tenhamos todos um excelente domingo, uma ótima semana. E no próximo domingo estaremos novamente com os senhores e com as senhoras. Bom dia. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Avenida Cis Brasil 4990, Sala 201.